Imagine só, você tá no meio de várias pessoas e de repente alguém que você ama lá na hora, ou seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu filho, enfim, não sei, vira pra você e fala que tem vergonha de você. Cara, eu tenho vergonha de você. Isso iria ser bem pesado, eu tenho certeza que você ia ficar bem pra baixo. Agora imagine Deus falando isso pra você. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E para começar, eu quero ler um texto da Bíblia bem básico e bem simples, que mostra pra gente que se a gente tiver a mesma atitude que aquele pessoal teve lá naquela época, pode colocar nossa salvação em xeque, tá? Em risco. E o texto está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. E bom, eu acredito que se você tá aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, provavelmente você seja um cristão ou pelo menos está tentando se tornar um cristão praticante. Seja jovem, adolescente, adulto, enfim. O fato é que todos nós tentamos seguir o exemplo de Jesus e tentamos praticar aquilo que ele nos ensina através da palavra dele. E o engraçado é que quando a gente tá naquele primeiro momento, no primeiro amor, a gente até fala como Pedro, né? Não, Senhor, nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Eu daria a minha vida por você. Será mesmo? Talvez lá naquele tempo, lá no início, a gente teria coragem de fazer isso, mas e hoje? Será que a gente tem coragem de morrer por Jesus? Será que a gente tá preparado? Mais ou menos. E é lógico que todo caminho, toda trajetória tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos. Só que tem um ponto dentro do cristianismo que o próprio Jesus falou, que ele afirmou que aconteceria com aqueles que decidissem seguir o mesmo caminho que ele, aqueles que decidissem seguir a ele, que pode sim mudar a nossa decisão diante de Deus de uma forma negativa se nós não estivermos preparados e não encararmos isso como uma questão de vida ou morte. E quando eu falo nessa questão de vida ou morte, não é simplesmente aqui nessa terra, aqui nessa vida, é depois daqui, lá no porvir. E esse ponto que eu tô falando é quando a gente sofre rejeição das pessoas, perseguição e às vezes até as pessoas que a gente ama nos abandonando simplesmente pelo fato de você ter decidido seguir a Cristo, de se converter aos caminhos do Senhor. E aí entra uma questão que é bem perigosa, que é quando você tem medo dessas coisas acontecerem com você. E pior, quando essas coisas realmente começam a acontecer com você. E aí você recua, dá um passo atrás e começa a pensar mais, começa a dar mais importância para as coisas que as pessoas pensam em relação a você, para a opinião delas a seu respeito e não porque Deus realmente pensa a seu respeito daquilo que você tá fazendo e praticando. E tá, onde que eu quero chegar com isso? Então, hoje muitos de nós temos vergonha de Jesus, temos vergonha de expressar pro mundo a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, temos vergonha de agir da forma pura, da forma genuína e andar de acordo com o que as escrituras nos ensinam. E o pior é que isso tudo é só pra gente não ficar mal com as pessoas ao nosso redor. E eu espero que você não seja esse tipo de cristão, tá? Mas caso você esteja tendo esse tipo de atitude, quero te dizer através desse vídeo que você precisa urgentemente mudar a sua conduta. Porque aqueles que se envergonharem de Cristo, aqueles que rejeitarem a Ele e as palavras dele aqui nessa terra só pra ficar legalzinho, pra ficar como bacana diante das pessoas, ele vai se envergonhar de você lá no dia do juízo se você não mudar a sua postura, caso essa postura tenha sido a que você tenha adotado até hoje. Isso vai ser pesado demais, vai doer demais. Você tá lá diante das pessoas, diante de todo mundo naquele dia, no dia do julgamento, e Jesus simplesmente olhar pra você e dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é você. A pessoa que mais te amou, que deu a vida por você naquele dia, falar que não te conhece e que se envergonha de você. Então será que vale a pena você não ligar o seu senso de urgência e começar a agir como um cristão verdadeiro? Alguém que não se envergonha, mas que se orgulhe de Cristo, só pra ficar bem na fita com as pessoas à sua volta, com seus amigos, com seus parentes, ou com seus professores na escola, com seus colegas, enfim. Não, é isso mesmo, isso que você tá falando é verdade. Não, eu concordo com você. Não, tudo isso que você tá falando, a Bíblia fala isso, mas eu não concordo, eu não acredito. Eu penso que a Bíblia tinha que ser diferente. Cara, vale a pena você ter esse tipo de atitude e perder sua salvação pra ganhar o mundo, pra ganhar a confiança das pessoas, para ser aceito no meio social que você convive? Eu acho que não. Agora, tirando um pouco Deus da jogada, vamos pensar aí no seu cotidiano, na pessoa que você ama aí do seu lado, te rejeitando. Pensa aí a sua namorada ou seu namorado, quando você tá lá no convívio social, quando você tá na sua rodinha de amigos lá, e a pessoa começar a fazer chacota de você, zombar de você, se envergonhar de você, simplesmente porque você não se enquadra, não se encaixa de acordo com os padrões estéticos ou culturais da roda de pessoas que
que você ou a pessoa que está do seu lado convivem. Talvez você pense diferente em alguma questão e isso já vira motivo de vergonha, já vira motivo de rejeição, de piada e, cara, isso é horrível. Aí você que é pai, por exemplo, você tem um filho ou uma filha, e aí você ama o seu filho, você cuidou dele a vida inteira, você se dedicou, você se doou por ele, fez de tudo, daria sua vida por ele. Aí talvez em algum momento você ouve ele falando com alguma pessoa, com algum amigo dele que tem vergonha de você, talvez por achar você careta, você fora dos padrões que ele idealiza como os padrões corretos da forma de pensar, da forma de viver, enfim. E aí no final você se sente decepcionado, se sente frustrado e acaba tendo um vazio lá dentro, um vazio interno, um vazio emocional que você nem sabe como que você vai fazer para superar. Então a gente tem que ter em mente que com Deus é a mesma coisa, ele pensa da mesma forma em relação a nós. Quando ele olha para nós, nós rejeitamos a ele, nós rejeitamos a palavra dele, aquilo que ele nos ensina, aquilo que Jesus fez por nós lá naquela cruz, aquilo que ele fez quando ele veio aqui nessa terra. E cara, isso deixa Deus triste, o próprio Espírito Santo, ele se entristece com as nossas atitudes. Então você tem que ter em mente, você tem que estar convicto de que a sua salvação está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, através daquele sacrifício que ele fez por nós lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e mesmo não merecendo, nós pudéssemos receber a salvação que vem dele. Só que o ser humano tem se perdido tanto, tem se aproximado cada vez mais da maldade, da perdição, que a cada dia que passa a gente vê os princípios cristãos sendo desmoralizados, a moralidade social cada vez mais sendo banalizada, sendo deixada de lado, e as pessoas que poderiam fazer a diferença, que poderiam transformar o mundo, a gente vê que elas estão simplesmente deixando de lado os princípios que foram ensinados pelo seu mestre. Então assim, fale a verdade, exponha sua fé genuína em Cristo diante das pessoas, tenha atitudes de um cristão que tem orgulho daquele que nós chamamos de Pai, honre a Deus diante das pessoas e não se envergonhe dos princípios que Cristo nos ensinou, porque afinal de contas, quem vai nos honrar é Ele. Quem merece todo o seu amor, toda a sua dedicação, toda a sua vida e que nunca vai te abandonar é somente Ele, porque a nossa esperança tem que estar firmada nele, nosso coração tem que estar guardado nele, não das pessoas do nosso convívio social que não podem fazer nada por nós e simplesmente nos abandonam quando nós não servimos mais para elas, quando nós não nos enquadramos ali naquela bolha social dos padrões sociais, culturais que ela acredita que nós deveríamos fazer parte. E os padrões que eu falo são esses padrões podres, esses padrões que têm corrompido a sociedade, esses padrões que têm afastado o ser humano de Deus. Essas pessoas não têm vergonha de fazer coisas que desagradam a Deus, não têm vergonha de fazer coisas que aos padrões morais até são horríveis, são reprováveis. E você aí tem vergonha de levar a palavra de vida eterna até essas pessoas, tem vergonha de agir e praticar aquilo que Deus, que é bom, que nos ama, nos ensinou através da palavra dele, por meio de Cristo. Como diz em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E no 17 ele completa: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe daquele que te amou, que te salvou, aquele que morreu por você, porque se você honrar ele aqui nessa vida, aqui nessa terra, naquele dia eu tenho certeza que você será honrado também. E bom, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Se ele foi edificante, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Deixa um like aqui e deixe também um comentário falando sobre o que você achou desse vídeo de hoje. Então valeu e falou!